Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Pode Cinquentar, um espaço feito para quem tem 20, 30, 40, 50, 60, 70 a mais. É um espaço para todos. Eu estou muito feliz de começar esse podcast hoje, muito nervosa também, porque é uma experiência diferente do que eu tenho feito, mas é um desafio e eu sou muito movida assim, a desafios. Eu estou muito contente de vocês estarem aqui. Espero que nós tenhamos assim, um momento muito gostoso. Fiquem comigo, me ajudem nessa jornada, porque assim, aqui é para nós. O objetivo do Pode Cinquentar é trabalhar questões da maturidade para quem está passando por esse momento cheio de desafios, cheio de alegrias, cheio de dores também, e trazer assim conteúdo de qualidade, trazer umas pessoas que possam nos ajudar a passar por esse momento de maneira mais gostosa, mais amorosa, assim como nós fazemos lá no nosso Instagram. E eu fui bem ousada, gente. Olha só, para o primeiro episódio eu convidei uma pessoa que entende tudo de podcast, tudo de comunicação, tudo de oratória, porque assim, eu falo que eu sou boa da escrita, mas essa parte assim oral, eu tô ainda me aventurando e vocês vão vir aqui comigo. Então eu tô muito feliz de receber a Lilian Vieira, especialista em comunicação, oratória, e ela vai me ajudar nesse primeiro processo. Assim como vocês, que já podem começar dando uma curtidinha, estando comigo, fazendo umas perguntas para esse momento, para os próximos podcasts também. Lilian, seja bem-vinda. Estou muito feliz de você estar aqui. Muito grata por você ter aceito esse convite e muito honrada, né? Porque falar com uma pessoa que é especialista em comunicação, gente, olha isso, não é fácil. Ah, muito obrigada, Patrícia. Eu tô muito feliz, tô inspirada com você, desse seu movimento. De fato mesmo, agradeço, para mim é um privilégio ser aqui a primeira que vai abrir esse lugar incrível com você. E você que está aí assistindo também, já se conecta. Eu sei que de alguma forma, se você já conhece a Patrícia das redes sociais, você sabe que aqui vai rolar conteúdo. Eu tô muito feliz mesmo, de fato, e também me sentindo honrada. Eu espero muito poder contribuir com aquilo que eu já vi e vivi sobre comunicação na sua trajetória e aprender com você e você das suas trajetórias, né? E é essa troca gostosa que a gente vai fazer aqui, é essa troca que você vai proporcionar para os seus outros convidados, eu tenho certeza disso. Já te acompanho de outros canais, eu sei que a gente só vai sair melhor de hoje daqui. Ah, eu tenho certeza também, porque assim, Lilian, eu acredito que comunicação é a base para tudo. E hoje nós temos assim um bombardeio de informações, muitas assim, muito até rasas, a gente tem que ter a escolha daquilo que vai agregar. E eu penso que o que eu gosto de levar pelo Instagram, pelos canais que eu já faço parte, para quem tá me acompanhando, é algo que realmente faz sentido, porque eu penso assim, a pessoa tá ali, perdendo o tempinho dela, então que seja com algo que faça sentido. E comunicação, eu não sei se você concorda comigo, mas eu acredito que hoje em dia está tendo alguns ruídos. E ele é muito importante, né, para a gente poder se manifestar na vida, tanto profissionalmente como pessoas, como se reinventar, seja no que for fazer. Não sei, eu estou aqui para entender melhor como é que funciona esse universo da comunicação. Mas primeiro me fala como que você entrou nisso, o que que é comunicação para você, como que você trabalha com isso, me conta um pouquinho de você. Tá, vamos lá, eu vou me apresentar então. Meu nome é Lilian Vieira, eu sou, como a Patrícia já me falou, sou especialista em comunicação, expressão e oratória. E, na verdade, Patrícia, eu sou, na minha formação, na carreira acadêmica, eu sou advogada. E nós não vamos fazer conta aqui, muito embora, né, nós sejamos livres para isso, mas eu sempre brinco, nós não vamos fazer conta, mas lá na primeira graduação, a minha mãe me inspirou a fazer, há mais de 20 anos atrás, me inspirou a aquelas carreiras tradicionais da época. Ou você era engenheiro, ou você ia ser advogado, ou você ia ser médica. Que mais que tinha? Administrador de empresa, naná, e eu fui fazer direito. E eu amei a ciência jurídica. Eu gosto de ensinar. Então, eu acho que se eu tivesse seguido a carreira acadêmica, a ciência do direito é muito bonita. E eu acho imprescindível, né, para a gente conviver em sociedade. Eu acho que o direito tinha que estar ali na base do ensino médio hoje, algumas matérias ali. Mas eu sempre amei
artes e comunicação em geral. Enquanto adolescente, eu fiz tudo que você imagina de arte no modelo amador. Fiz teatro, dança, fiz tudo quanto é coisa. Fiz programa de televisão, fiz comercial de TV, fui modelo aos 17 anos, então estava em mim isso. Só que daí, na hora de definir a carreira, veio uma voz forte, importante para mim, que é a mãe, né? Dizendo que eu tinha que ganhar dinheiro. Sim. Então, eu fui fazer direito. E aí, eu tive o privilégio, eu sei e reconheço isso, sou muito grata, que depois de 12 anos na área jurídica, eu pude transicionar. Hoje a gente fala pivotar, né? Hoje eu pivotei e vim para a área que sempre foi minha paixão. Só que vim de uma forma muito orgânica, vim de uma forma muito natural. Eu comecei num trabalho voluntário, o meu líder na época me chamou e falou, olha, eu acho que você tem perfil para iniciar um departamento de comunicação, do zero. Falei, mas de onde você tirou? Ele falou assim, eu vejo que você tem esse perfil e acho que a gente pode começar. Então, fomos eu e uma outra pessoa só, uma xará minha, inclusive ainda, uma outra Lilian, e nós começamos ali muito intuitivamente. Começamos a fazer, entender, a internet ainda estava começando um pouco mais essa questão de transmissão via YouTube, e aí a gente começou a estabelecer isso. E eu fui para frente de uma câmera e me apaixonei. Eu me encontrei ali. Gostei demais. E aquilo que eu sempre falo, eu sempre fui uma faladeira enquanto criança. E era a primeira para falar, levantar a mão, daraná. Nunca tive vergonha. O meu lugar era no palco, eu gostava de dançar, de teatro. Só que eu não era uma comunicadora até então. Porque é aí que você disse, a questão dos ruídos da comunicação, a questão dessa liberdade e não buscar uma comunicação assertiva e intencional. Então eu era uma faladeira, né? Aparecida. Ok. E aí, na câmera, eu fui entender, eu gosto disso, eu tenho uma habilidade até que natural, intuitiva, então eu vou aprimorar, eu vou desenvolver tecnicamente. Aí eu fui estudar. Aí fiz DRT de radialista e apresentador de TV, fui estudar produção audiovisual, que daí eu vim do teatro, fui adequar a cena para uma câmera menorzinha, que é TV e cinema. E aí começou de novo, que eu sempre adorei estudar, comecei de novo a formar uma carreira nessa área. E eu fui vendo demandas, fui entendendo que as pessoas ao meu redor ali, a quem eu servia com o meu trabalho, precisavam e fui elaborando as técnicas. E hoje, além de produção audiovisual e de toda uma fala no sentido de usar as redes sociais como um negócio, a gente tem uma metodologia onde eu ensino você de forma assertiva e intencional melhorar em 30% os seus resultados na comunicação. Eu acho que 30% é um número interessante, né? Bastante. Porque é isso que você disse, é verdade. A gente está com muita liberdade hoje, principalmente na questão com a internet. A gente está muito consciente do seu lugar e o seu direito, e a gente esqueceu um pouquinho de olhar o outro. Porque quando eu me comunico com você, eu sou responsável pela mensagem que eu emito. Já ouviu aquelas pessoas que falam assim, eu sou responsável pelo que você fala. Não, eu sou responsável pelo que eu falo, você pelo que você entende. Se você quer se comunicar bem, de forma assertiva e intencional, isso não pode ser uma verdade. O emissor da mensagem, ele é o responsável por aquilo. Então, eu preciso entender com quem eu estou falando, qual é a intenção da minha fala, o que eu quero com aquilo. E hoje, o que se quer? Lugar de fala, briga pelos seus direitos, uma forma bem agressiva e contundente de falar. Então, aí acontecem esses ruídos, né? A gente tem ouvido muito a necessidade de uma comunicação emocional, assertiva. É muito fácil. Você vem aqui, você está aqui no podcast aqui agora. Muito fácil alguém chegar aqui nos comentários agora e não gostar e criar uma coragem absurda que não teria se tivéssemos nós duas ali na nossa frente, e colocar o dedinho ali nos comentários e dizer. Então, é bem amplo, comunicação, e é para todas as áreas da nossa vida. Não é só para quem está aqui enfrentando um desafio como você, iniciando um projeto novo. É para tudo. E é curioso, né, Lilian? Porque assim, o seu caminho da comunicação, ele foi diferente do meu, porque eu vim muito da escrita. É curioso que meu pai, ele era advogado, ele também queria que eu estudasse direito, porque era a profissão, da né? época. Da época. Acabei fazendo letras, ele falou, mas você vai ser professora, você não vai ganhar. Mas eu era apaixonada pela escrita. Eu escrevia poesias, histórias desde criança, sempre muito de ler, e acabei fazendo letras, enfim. Só que
antigamente não tinha essa abertura de fala que nem existe hoje através da internet, que Não. todo mundo vai, fala o que quer, se comunica, né? Era só para quem era jornalista, Sim. professor ou escritor. Eu cresci lendo muito, isso me ajudou muito com a parte escrita, que é uma forma de comunicação, e a forma Sim. de comunicação pela qual eu melhor me expresso. Uhum. Mas hoje estamos todos aí colocando, né, a carinha nas telinhas e comunicando. Então, assim, como que você enxerga a comunicação? É a parte oral, é escrita, é também a parte do corpo, é como Uhum. você se posiciona? Qual que é a abrangência da comunicação? Ainda mais Tá. agora que nós estamos tão expostos. Como você falou, não necessariamente só para quem está aqui num Sim. podcast, Uhum. mas para quem está vendendo a balinha no No semáforo, eu semáforo. acredito, em todos Uhum. os momentos. Ou para quem está lá fazendo um stories. Uhum. Ou para quem não está vendendo nada, para quem está simplesmente se relacionando, para quem está tendo resultados ali no âmbito familiar, nos amigos, na empresa ali, você é um CLT, você não é um empreendedor, você não tem um produto ou um serviço para vender e não usa o digital para vender, não tem problema. Porque a comunicação está em tudo, Comunicação né? está em tudo. E eu sempre digo, tem uma frase que eu uso e sempre falo. Você comunica muito mais quando está de boca fechada do que quando fala alguma coisa. Porque a comunicação é isso tudo. A comunicação é o seu verbo, o conteúdo que você está falando. A comunicação é a sua voz, é a tônica, a velocidade, a energia que você traz, ou é a monotonia que você fala tudo igual e do mesmo jeito. A comunicação é a sua expressão corporal, sua expressão facial. Eu estou falando com você, sua expressão corporal e sua expressão facial. Tem uma teoria, muitos comunicadores brigam, falam que tem uma teoria vencida, já velha, mas ela é muito real e funciona. O Mehrabian, lá, bastante tempo atrás, ele fez essa métrica. Ele fez um estudo que descobriu-se que 7%, tudo isso aqui que a gente está conversando, de conteúdo, de palavras, só 7% as pessoas percebem. Depois, 38% é a minha voz, é a minha ênfase em algumas palavras, é a minha velocidade, a energia. E 55% é a sua expressão corporal. Uhum. Até porque a linguagem mesmo do ser humano nasceu primeiro por sinais. Se a gente for estudar Sim. lá, é por, né, o homem das cavernas, Hieroglifos. então eram sinais. Então a gente lê isso de forma inconsciente, é aí que está o perigo. Porque você está se expressando, seja verbal. Até que a gente sabe um pouquinho quando tá falando besteira, né, gente? Uhum. Né? Tudo bem. Eu estou me expressando no tom de voz, no volume, e eu estou me expressando corporalmente, eu estou contando alguma coisa que eu nem sei que eu estou contando. O que significa uma expressão corporal? O que significa uma expressão corporal quando eu venho e falo com você com o dedo assim, em riste, apontando? Eu posso estar falando flores, mas isso comunica inconscientemente para o nosso cérebro. E a pessoa percebe quem está Quem está interagindo. recebendo a mensagem percebe mesmo que inconsciente. E aí é que está o perigo. Porque se eu quero conscientemente explorar uma comunicação contundente e agressiva, eu faço isso, mas eu faço consciente. O problema, Patrícia, é quando a gente faz sem saber. A gente faz inconsciente. Então, por isso que é importante. Mas agora eu vou ter que estudar todos esses detalhes. Nós estamos, infelizmente, num ambiente, né, que as pessoas não gostam de conteúdão que faz você pensar, que faz você... As pessoas querem 5 dicas, coisinhas práticas e rápidas para mudar a vida dela, né? A gente não quer esforço. Até, historicamente, é o nosso cérebro preservando a nossa sobrevivência. Mas eu vou dizer para você, a gente pode pensar um pouquinho que a gente não vai morrer, né? O cérebro consegue dar conta da gente melhorar um pouquinho. Então, se a gente fizer um ajustezinho que seja, a gente já sai da média da população que não faz nada. Você não precisa virar uma especialista na comunicação. Você só precisa aprender alguns detalhes, dependendo do que você quer de resultado, que você já sobe. Ô, Lilian, mas aí nesse caso, a pessoa ela não precisa deixar a essência dela de lado. Não é esse o caso. Então Não. vou ter que mudar, agir como se estivesse atuando. Não, porque, e inclusive a metodologia que eu desenvolvi na mentoria para a comunicação é exatamente essa, são 2 pilares, verdade e estratégia.
Porque é a verdade que vai fazer com que aquilo seja longevo, continue, você consiga continuar entregando daquela forma. Porque as máscaras caem, a gente não consegue manter por muito tempo. E outra coisa, a gente está tratando e conversando com o ser humano. A gente sabe quando é meio falso. Você percebe, você fala assim, gosto da pessoa, mas não sei o que é que tá acontecendo ali. Sabe, tem um quezinho que não vai, porque não é verdadeiro. Então, mas a verdade também, só por ela, é ingenuidade nos dias de hoje. A gente precisa ter algum resultado, nem que seja favorável num relacionamento amoroso, por exemplo. Com seus filhos, como é que você vai querer que tenha resultado, uma conversa que seja frutífera ali, uma conversa na mesa, em família, tá resolvendo um dilema, num projeto, a solução de um conflito, como é que você vai fazer? Então, a verdade nua e crua também é ingenuidade. Você precisa ter um pouquinho de estratégia. Então, eu preservo a minha verdade, quem eu sou, encontro ali o meu perfil, encontro a minha forma de se comunicar, a minha energia, o que é natural para mim. Conheço todos os outros perfis e como eles funcionam. E na hora de abordar você especificamente, eu escolho o que estrategicamente faz parte e vai trazer resultado com você. Entende? Entendo. Ô, Lili, então assim, quando você diz entender o perfil, vamos pensar, porque eu percebo lá na página, por exemplo, né, que nós temos ali mulheres maduras, Sim. que já têm longos relacionamentos, que estão em fases até que parecidas, momentos de vida. Tá. Vamos começar pela parte familiar. Tá. Filhos grandes, às vezes já tem muito desgaste de comunicação no relacionamento, Sim. mas pelo que eu entendi, você está querendo dizer para tratar assim a comunicação de maneira mais intencional. Exatamente. Eu quero resolver um conflito, eu quero falar sobre tal coisa. Como que eu posso fazer para que isso seja mais fluido, comunique de uma maneira mais assertiva? Quando você fala entender o perfil, é a característica de cada um. Como que eu posso atingir, falar da melhor maneira com que ele possa atender? É nesse sentido? Exatamente. Você tem sua família ali. Eu sou casada, tenho 3 filhos, os 2 mais velhos já saíram de casa, eu tenho uma caçula com quem eu tenho ali hoje, naturalmente, mais até exemplos do cotidiano para falar. Mas eu também tenho modos e intencionalidades específicas para falar com cada um deles ali. Eu sei como meu marido funciona. E isso é até inteligência, né? Eu sei como meu marido funciona, é a minha responsabilidade. E aí a gente pensa, né? Existem pessoas que falam assim, mas então você está manipulando? Não, eu estou persuadindo, é diferente. Eu assumo a responsabilidade toda para falar com ele, é minha. Então, eu sei a hora certa de falar com ele. Eu sei o momento para abordar cada um dos assuntos. E eu sei que muitas vezes eu preciso chegar e dizer, olha, marido, em casa também é assim, eu não quero discussão com você. Eu já chego dizendo, não quero brigar, mas a gente tem uma questão aqui séria para tratar. Então, eu já abaixo o tom de voz, eu olho nos olhos, eu mostro as palmas das mãos para inconscientemente, porque quando a gente está escondendo aqui, que eu escondo as palmas das mãos, inconscientemente a gente lê que você não é uma pessoa confiável. Eita, deixa eu colocar as minhas Entendeu? aqui. Você olhar o Barack Obama fazendo os discursos dele, ele tá todo aberto, assim, ele tá todo dizendo para você, pode confiar em mim, não tenho nada. Lilian, que doideira, isso é surreal. Não, não é porque você não conhece, você está negligenciando isso. Então, eu não quero discussão, a minha intenção aqui não é brigar, mas o assunto é conflito. Então, eu tô convidando implicitamente ele vir nessa mesma vibe comigo. Ela não quer discussão. Por quê? Nós temos um histórico que quando a gente vai conversar desse assunto, dá treta. Eu quero treta? Não. Então, eu já venho e coloco de uma forma, eu assumo pra mim. Ali tá conversando, não entendeu? Eu falo assim, o que a gente geralmente fala? Você não entendeu o que eu falei. Não foi isso que eu disse. O que uma comunicação assertiva intenta fazer? Ao invés de acusar o outro dizendo, você não entendeu, eu chamo pra mim, eu falo assim, eu acho que eu não fui clara. Eu não consegui me expressar direito. Eu acho que faltou um detalhe.
Percebeu? É curioso, a minha terapeuta, ela fala isso, traz pra você. Isso. Porque nós Eu não somos... entendi, eu não compreendi, porque você não está acusando o outro, Não. você já meio que baixa a guarda. Baixa a guarda. Então, ela não fui eu que não entendi. Porque geralmente é assim, você está dizendo que eu não entendi? Você está dizendo que eu sou burro? Que eu não entendi? Dependendo dos perfis ali, né? Sim. E quando a gente fala de perfil, tem várias classificações, né? Os perfis, tem o colérico, depois tem vários nomes ali de perfis, os dominantes, os influentes. Então, eu preciso conhecer. Mas como que eu vou conhecer todo mundo? Primeiro, conheça-se de você. Uhum. Primeiro, perceba quem você é. E eu falo uma frase que você que fez letras, né? Eu brinco que quem ensina português parece que tem um chilique. Quando eu falo assim, quando a gente quer falar com gente, a gente precisa entender de gente. E a primeira gente que a gente tem que entender é a gente. Então tem várias palavrinhas gente ali, eu faço essa brincadeira. Porque à medida em que eu me conheço, eu também consigo perceber você. Uhum. Nossa, eu acho que nós somos muito parecidas. Em determinado momento, a gente foi num evento outro dia, né? E você falou assim, ai, Lilian, eu sou aquela de fala van, eu já tô no moço. Eu também sou assim. Até vim comentando hoje pra cá, falando, tem algumas coisas que eu sou parecida com a Paty, mas tem outras que não. Sim. Então, quando eu vou conversar com você, eu já vi isso, eu vou explorar isso com você. A sensação que a gente deve promover em alguém que tá conversando, pelo menos pra primeira vez também, é assim, cara, parece que a gente se conhece há muito tempo. Por quê? Porque eu li você, eu li seu corpo, eu li como você fala, eu vi seu tom de voz, então eu aplico a mesma estratégia com você. Ai, que trabalho difícil. No começo porque é tudo muito novo, mas isso vai tornando-se um hábito e não é errado fazer, uma vez que a minha intenção com você, Patrícia, é produzir um resultado positivo para ambas as partes. É essa a diferença da manipulação e da persuasão. A persuasão, eu ouço um projeto seu, falo, nossa, Patrícia, isso é muito legal, eu quero participar, isso vai fazer bom, o que eu posso te ajudar? No que a gente pode estabelecer as parcerias e caminharmos juntas? Porque eu vou sair ganhando e você também vai sair ganhando. Isso é através disso que a gente cria o rapport, assim, né? Que a pessoa, você lê intuitivamente, talvez intuitivamente ou não, você já tem todo esse conhecimento. E meio que estabelece essa conexão, porque você entende como que o outro te interpreta, como que ele responde, como que ele reage. Esse é o rapport, né? Mas existem... são formas de se aplicar. Existe o rapport que acontece intuitivamente, dessa conexão, que de fato, realmente, as pessoas são bem próximas e elas conseguiram aquilo ali de forma automática, mas tem um rapport construído. E aí, algumas pessoas falam assim, o rapport por exemplo, você passou a mão no cabelo, eu vou lá e passo a mão no cabelo também. Você fez assim, e eu vou lá e faço assim também. Aí você fez assim, eu também vou lá e faço assim também. É um exercício muito sutil, porque de repente a outra pessoa vai perceber que você está imitando ela, e vai até se sentir constrangido. Então, isso é muito delicado, precisa de muita técnica e treino para fazer de forma assertiva. E não é só isso o rapport. O rapport também tem na linguagem. Eu, quando vou receber uma pessoa numa reunião estratégica para entender o que ela precisa na comunicação, então eu ofereço para ela um dos meus produtos. Mentoria em grupo, a mentoria individual, ou o acompanhamento como personal speaker. Eu vou conhecer um pouquinho como que é o do mundo dela. O que eu faço? Entregar o ouro aqui agora, hein? Eu deixo ela falar. Isso que eu ia falar, qual que seria a dica para quem ainda não tem esse conhecimento técnico? O bom comunicador não é o que fala mais. O bom comunicador é o que escuta de forma mais ativa. Porque à medida em que você me fala, à medida em que você me dá o seu universo de linguagem, as suas palavras, a velocidade, o volume da sua voz, eu vou elaborando a forma mais assertiva de entregar para você no retorno. Então, eu ouço mais. A melhor habilidade de um bom comunicador é escutar primeiro, para que eu faça a elaboração da minha fala de acordo com você. Então, eu vou usar as mesmas palavras. Se você está nervoso, você começou nervoso, a conversa. Eu venho na mesma pegada nervosa com você. Eu aumento o tom da minha voz, eu aumento a velocidade. A gente está falando, não, mas aqui, a gente está, por exemplo, numa reunião de negócios. Estamos resolvendo um problema, um projeto.
E aí você tá nervosa, você levantou o tom de voz, você tá um pouquinho acelerada. Não, Patrícia, mas escuta, a gente precisa resolver isso. Olha aqui. E à medida em que eu percebo que eu entrei nessa conexão com você, a gente precisa resolver. Eu vou abaixando o volume, abaixando o tom de voz. A própria pessoa vai seguindo o rapport comigo. Quando a gente vai ver, a reunião tá calma. Já teve situações da pessoa falar, nossa, cheguei aqui todo nervoso e estressado e com você a gente conseguiu resolver, graças a Deus a gente conseguiu resolver. Deus tem mesmo um papel importante ali, mas também foi a atenção do outro. Por que a gente não consegue fazer, Patrícia? Que a gente tá correndo com tudo. A gente entra na vibe do piloto outro. Automático também. A gente é mais fácil eu chegar, você tá brava comigo, você tá nervosa comigo. Ah, mas isso aqui, não. E aí continua aquela briga. Agora, se eu tenho mais, por isso que eu falo a palavra de ordem, consciência, e o assunto já é difícil. O clima já está tenso, já está sendo requerido de nós alguma gerência maior dessas emoções. Quem vai gerenciar essa conversa? É quem tem essa consciência. Uhum. As pessoas falam que informação é poder. A comunicação é uma forma grande de poder também, né? Assim, de você poder no sentido de ter um pouquinho mais de controle, de domínio da situação, de te favorecer algumas situações. Eu acredito muito nisso. Quem tem a informação tem o poder, mas quem sabe dar essa informação de uma forma assertiva, intencional e buscando um resultado, ela tem tudo. Porque, veja bem, o que adianta eu ter informação de dizer para você que esse copo está meio vazio? Esse copo está meio vazio. Eu posso dizer que eu estou te acusando, que foi você responsável que deveria ter deixado cheio. Eu estou te acusando, porque pode ser que você deveria ter a tarefa de deixá-lo vazio, ou limpo, ou seco. Agora, o que eu quero quando eu informo para você que esse copo está na metade? Então, eu elaboro essa informação de forma assertiva, de forma intencional, e com o resultado que eu pretendo. O que eu quero que você faça? Mas é o como dizer? Claro, sem dúvida. Mais importante do que o que dizer é como dizer. Uhum. Por isso que a gente tem que pensar com quem que eu estou falando. Quem é a pessoa? Por isso que a comunicação assertiva e a emocional é um pilar muito importante, a empatia, é você entender o outro. Com quem é que eu estou conversando? É com uma criança? Automaticamente eu vou expressar o meu corpo, eu vou baixar na altura dos olhos dela, eu vou usar uma linguagem lúdica para falar com ela. Se eu quero promover um resultado positivo. Uhum. Como que a comunicação pode abrir portas? Eu penso assim, nós temos muitas mulheres aqui que elas estão recomeçando uma carreira, ou se aposentaram e querem fazer alguma coisa nova. E elas se sentem muito perdidas. Você acredita que a comunicação pode ajudar de alguma maneira, tipo, elas retomarem, elas terem mais segurança para se posicionarem, porque muitas talvez nem tenham trabalhado também por muitos anos. Se dedicar à família, e agora está todo mundo encaminhado, todo mundo bem, eu tenho como fazer, né? Então, Patrícia, eu acredito muito em possibilidades. E que somos, de novo, nós é quem as criamos. E a comunicação faz isso, mas primeiro eu preciso aprender a comunicar comigo. O que eu quero? O que eu estou vivendo agora? Né? Tudo bem. Eu vivi em prol da família, servi a família, ou fui lá professora, fui uma professora concursada, e agora tô me sentindo inútil. O que é que eu gosto? O que é que eu tenho uma pergunta clássica que as pessoas fazem, e que eu também aplico em alguns momentos com alguém que está ali em dúvida. O que você faria se você tivesse lá 10 milhões na conta e não precisasse mais nem se preocupar com dinheiro? Dinheiro não fosse seu problema, você não trabalhasse para pagar seus boletos e suas contas. O que você faria ao longo do dia? Esqueceria de beber água, fazer xixi, dormir e faria com prazer. Algumas pessoas têm isso de pronto. Outras ainda nem se permitiram, a vida, a história delas não se permitiram. Então o que ela tem que fazer? Testar. Começa um curso, tenta algo novo. E como é que eu faço isso? Pergunto para alguém que eu gosto.
Vai lá com a Patrícia no 50.50ando, manda um direct, pergunta. Tem alguém que você gosta, que te influencia, que traz um conteúdo legal? Fala, deixa eu te contar uma coisa. Como é que você começou a fazer isso? Será que é pra mim? E uma outra coisa nesse momento aí de transição e de se conhecer. A gente até conversou um pouquinho antes aqui de começar nos bastidores, né? A única certeza que a gente tem nessa vida, além de morrer, é que nós vamos errar. E se você não sabia, tá aí, pega um caderninho, né, Patrícia? Você já saiu ganhando desse momento aqui, você já aprendeu alguma coisa, você vai errar. Então, a dica de ouro é erra logo, faz logo, para você aprender com esse erro e ajustar o carro no meio do caminho. Então, eu tô agora transicionando, vou começar algo novo. Vai fazer culinária? Sempre gostou de cozinhar, as pessoas sempre elogiaram. Não gostei, fiz um curso ali básico. Também não precisa fazer uma faculdade. Começa um curso livre, testa, lê um livro que você nunca leu na vida. Tenta se aquele assunto vai fazer uma coceirinha aqui gostosa, você ficou mais curiosa ainda. Ah, não, aquilo serviu de repertório. Nunca é jogado fora. Lê um livro novo que falou de uma coisa que você nunca vai ver na vida, você tem aquela conversa para conversar aqui, por exemplo, no podcast, numa conversa num restaurante com os amigos. É repertório, a gente não está perdendo nunca se testar. A comunicação, onde entra aí? Primeiro comigo. Se fazer perguntas. Se questionar um pouquinho. Dizer para você mesmo que você pode errar. Então, se comunique assertiva com você. Eu não fiz nada até agora, mas eu posso começar. E eu posso errar. A comunicação positiva com você. Empática com você. Tem uma psicóloga que eu acompanho e eu gosto, e a gente está estabelecendo aí o início de uma parceria para algumas alunas que vão precisar de fato, porque a gente sabe que todo o nosso background vem de uma família, de um sistema de educação, de reforços negativos ao longo de toda uma vida. Ah, fica quieta que você não é para falar. Eu tive uma aluna que ela tinha um problema sério com a educação do pai. Ela não conseguia, quando eu falava, olha nos olhos de quem você está conversando. Isso promove uma conexão muito grande. Ela falava, eu não consigo. Porque o pai dela falava, quando eu falo com você, não olha pra mim. Imagina, uma figura super de autoridade. Ela já tinha, a gente ama os pais, a gente perdoa e tá tudo bem, mas eles nos causaram certas dores e comportamentos agora que a gente precisa ajustar. Acolhe a menina e aciona a adulta saudável. Não, eu adulta, posso olhar nos olhos. E essa psicóloga fala, como que você fala com alguém que você ama muito? Uma amiga que você fala quando você ama muito. E ela vem e fala assim, ai, não vou conseguir. Como é que você fala com ela? Vai, claro que vai. Como assim? Acredita, a gente dá um reforço positivo, E por né? que com a gente não fala assim? Então, a gente precisa mudar. Entendeu? Ontem mesmo, tive uma manhã bem difícil, bem complicada. E eu tive que escolher quais eram as palavras e os pensamentos que iam gerir ali as minhas primeiras horas do dia. Isso é muito interessante, Lilian, porque é a comunicação da gente com a gente mesma, né? O que nós estamos reforçando das nossas próprias crenças, né? E é curioso que você falou isso, que eu tenho uma amiga que ela falou que ela não podia nem rir quando ela era criança. Sim. O pai dela não deixava. Não, por que você tá rindo desse jeito? Então, sem querer, ela mesma acaba falando pra ela, mas eu não posso rir porque isso não é apropriado, não posso me expressar. E são tantos nãos que aí você acaba não se posicionando no mundo, né? Então, mudar a fala, nossa, com a gente mesma. E foi muito interessante isso, porque você falou pra mim, eu falei, ai, Lilian, é o primeiro, né, podcast, a gente fica nervosa, tá com meu coração aqui pulando. Eu falei, Paty, pode errar, erra logo, tá tudo certo, estamos aqui. E eu falei, ai, isso traz um alívio, traz um conforto, porque a gente precisa dar o primeiro passo. Depois a gente dá o segundo. Mas aquilo que você falou pra mim, eu poderia também falar pra mim mesma. Claro. Ah, tudo bem, Paty, se não der certo. Não, vai dar certo. Mas se tiver um errinho aqui, eu também faz parte, nós somos humanos, né? Então, eu acho muito interessante você colocar essa questão de olha o que você está falando pra você mesma. Comunique-se bem primeiro, porque a gente não falou, você não fez uma pergunta sobre originalidade? Porque parece que quando a gente coloca um monte de técnicas na comunicação, vai ficar falso. Vai ficar robótico. Vai ficar fake. Não é você, né? Não é a primeira pessoa que faz esse apontamento. Inclusive, são pessoas preocupadas em querer manter a originalidade e a verdade na comunicação. Falar, mas eu vou virar um personagem? Não. Nós vamos primeiro, as primeiras aulas da mentoria é isso.
quem é você na bendita fila do pão? Mas você sabe, Lina, interessante, porque eu vejo, que eu acompanho você também no seu Insta, né? E Uhum, você fala muito esse troque isso por aquilo, uhum. né? Ao invés de falar assim, fale desse jeito. E eu acho muito interessante, porque não é que você não vai ser você, mas se você fizer uma boa escolha, pode Sim. economizar tanta coisa, desgaste, Nossa, má perfeito, Pá. interpretação. Uhum. é, Você falou tudo, as boas escolhas, e aí é a estratégia. Ainda até fiz uma brincadeira no que eu postei lá ontem, tá chegando o Dia dos Namorados, né? E aí ainda brinquei que ia ser polêmico, porque a mulherada fala que hoje não pode nem pedir mais nada para marido, que ela é independente, ela vai lá e compra tudo. Ok, mas eu fiz exatamente para a gente discutir. Uma mulher falando, eu queria uma bolsa nova. hum, Eu queria uma bolsa nova. E aí troque por eu quero uma bolsa nova. E aí eu para fiz não ter dúvida. E aí eu fiz brincando, falei, esse queria uma bolsa nova é só para te provocar Hum, aqui na polêmica. Mas você pode usar isso em todas as outras situações. Usar o verbo no passado, queria, eu podia, eu gostaria. Então você não quer mais? Então você não podia mais? Então você não gosta mais? Acabou? No passado. Não. Eu quero saber. mas Eu você. preciso saber. Entendeu? Eu afirmo mais segurança, eu comunico segurança. Imagina se eu chego para você e falo assim, eu queria saber como é que faz. Nananana. Ou eu quero saber como é que faz isso, isso, isso. Eu comunico mais certeza daquilo que eu quero. Mas você diz para o outro entender melhor ou. Sim, para o outro ler em você segurança. E aí eu ainda brinquei, de novo, nesse ambiente muito mais próximo, porque é claro que toda mulher usa ali o arquétipo do amante na sedução e vai falar, queria tanto uma bolsa nova. Vai funcionar muito mais do que eu quero uma bolsa nova. Uhum, Foi exatamente para propor essa discussão que eu coloquei. Mas eu tô dizendo, por exemplo, no chefe, você vai lá com o seu chefe. Eu queria saber se a gente pode falar sobre um aumento. E aí, geralmente, quando a gente fala o queria, existe já, porque eu tenho insegurança de dizer para ele, eu quero que você analise a possibilidade de me dar um aumento. Eu já tenho essa sensação aqui dentro de que pode ser que eu não estou valendo esse aumento mesmo. Então, a minha postura já vai acompanhar, os meus olhos vão ficar para baixo, eu vou mexer na mão, eu vou demonstrar com outros aspectos da comunicação que a gente já comentou aqui, insegurança. Quando eu já chego escolhendo conscientemente o verbo, eu já vou sentar ereta. Eu vou dizer olhando para os seus olhos. Patrícia, a gente está aqui já há 2 anos juntas nesse processo, né? Nesse projeto. Eu gosto muito de trabalhar aqui. Estou muito feliz com tudo que a gente tem realizado e tenho conseguido olhar a minha parte importante no projeto. Eu tenho conseguido ver que eu consigo contribuir. E eu queria muito, eu queria, naturalmente. E eu quero muito que você verifique a possibilidade de me dar um momento. Você acha que cabe a gente conversar sobre isso agora? Quero muito que a gente possa conversar. Então, quando o queria que sai da boca é resultado de uma insegurança e como é que a gente fala? Falta de confiança daqui de dentro. E vem outras coisas, inclusive na legenda eu falei isso. Mas não é cultural também? Porque assim, o brasileiro, ele tem esse jeito de dar uma volta para poder falar alguma coisa, ou então quando alguém nos convida para uma festa, você não quer ir, você fala: "Não, mas é que eu tenho tal compromisso". Às vezes acaba até mentindo porque não tem coragem de ser objetiva, assertiva, falar: "Não, hoje eu não estou afim". Talvez a gente floreie um pouquinho com medo de ser muito direto, com medo de ofender. Uhum. Não tem essa questão cultural. Até que ponto eu posso falar exatamente o que eu quero sem ferir? Porque É. nós temos esse. E aí a gente vai aprofundando o assunto e vai falar exatamente desse domínio sobre você e sobre sua vida, de que você pode dizer não para as pessoas e Sim. continuar sendo melhor amigo, melhor amiga, marido, namorado e tá tudo bem. Né? A gente precisa ter a firmeza de dizer um não. Agora, de novo, como eu posso falar um não? Existe um livro maravilhoso, eu gosto muito, chama Essencialismo.
Eu acho que é esse o nome, essencialismo. O poder de viver com o mínimo. E lá ele ensina, dentre tantas coisas, que a gente realmente não precisa de tudo isso aqui que a gente está achando que precisa para viver. A gente precisa de mínimo. Poder de viver com o mínimo. E tem um capítulo específico que ele fala como dizer o não. De forma firme, porque quando eu falo não para você, eu estou dizendo sim para mim. Sim. Em algumas vezes. E quando eu estou dizendo sim para você, invariavelmente eu estou dizendo não para mim. Então, como ele fala, o poder de você viver com o mínimo é que você não precisa falar sim para todos os projetos que chegam para você, por mais legais que eles sejam. Então, ele fala como ser firme e doce ao mesmo tempo. Então, vem alguém e fala, quero te convidar, vamos conversar, vamos tomar um café, porque eu tenho um projeto novo. E você está muito certo e firme dos seus projetos, daquilo que está acontecendo com você. Como é que você vai falar um não? E é um cara, um amigão seu, as pessoas os projetos que ele faz são muito legais, você quer muito. Se você não tiver o seu ajustado, pá, você vai. Sim. Vai lá, eu quero saber o que tá acontecendo. É aquele povo que atira em tudo quanto é lugar pra ver qual que dá. Uhum. Agora, se eu tô certa dos meus projetos, do que eu quero pra mim, do propósito, do caminho que eu vou seguir, eu vou dizer, Patrícia, acho incrível essa sua motivação. Cara, como você me inspira. Olha, eu queria muito saber sobre isso, ó. Eu queria. Mas, e aí vem o mas. Eu queria muito, porque o mas nessa hora vai invalidar tudo que você falou antes. Eu tô muito focada num projeto aqui agora. E tá acontecendo isso, as minhas horas estão consumidas, isso é parte muito importante da minha vida. E eu sei quem eu posso conectar com você. Eu sei uma pessoa que é muito parecida com a gente. Eu sei. O que ficou da mensagem final? Que você não vai. Não. O que eu falei por último? Que vai conectar a uma pessoa. Aí, se você não tem a pessoa, você pode perguntar pra mim. Se você não tem a pessoa, tudo bem. Eu posso te dar um prazo. Então, até março, eu tô muito ocupada, tô muito envolvida. Então, mas nesse caso, porque você está interessada. Né? Assim, você, de uma certa maneira, se você vai dar um prazo até março, é porque de uma certa maneira você vai querer participar, ok. Sim. Mas vamos supor que você fala, não quero, não tem nada a ver comigo. Não faz sentido pra mim. Não faz sentido pra mim. Mas eu tô à disposição pra poder te ajudar no que for necessário, de pensar em outras pessoas, de te ouvir numa necessidade que você precise, mas participar do projeto eu não posso, porque eu tenho o meu. Só que aí, culturalmente, como você mesma disse, não é nem cultural, acho que do Brasil, é de alguns perfis, porque tem gente aqui que consegue fazer, Sim. né? Ela não vai falar, ela vai se comprometer, ela Sim. vai comprometer o tempo dela e ela vai dizer não pra ela. Sim, mas no caso, por exemplo, mesmo que ela diga não, o jeito de dizer não, até quando eu falei culturalmente, é diferente o nosso. Que nem você fez tudo bonitinho, você foi Sim. assim, né, educada, deu uma outra possibilidade. E tem culturas que simplesmente falam não. E tá tudo bem. E tá tudo bem, ninguém vai achar isso ofensivo, A né? gente acha. A gente acha. Porque a comunicação, ela tem essa questão da cultura, né? Os alemães falariam não, e muito whatever. obrigado, e nem precisaria dar satisfação e tá tudo certo. Sim. Então também tem isso. Às vezes eu queria ser igual os alemães. Não é? Mas tá tudo bem. Os americanos. Então também tem essa observação, né? A questão cultural. Além do os latinos perfil, são muito quentes, muito emocionais, né? Isso faz com que a gente seja um povo incrível, gostoso de se conviver. A gente não tem quem receba um estrangeiro no país como a gente. Sim. Gente, não tem. Nós somos muito legais. Então a gente tem que entender. Mas isso é bom, como tudo na vida também tem um lado ruim, que faz com que a gente fique essa dependência emocional do outro. Porque a língua, eu lembro até quando eu estudei letras, né? A língua, ela não é simplesmente um jogo de palavras. Então, até para trabalhar assim com tradução ou como intérprete, você tem que compreender a cultura. Isso. Porque você transfere todo um jeito de ser, um modo de pensar, não apenas traduzir frases. Isso. Então, se você está lidando com pessoas de outras culturas, também convém observar como é que eles lidam com essa comunicação, para você também se sentir confortável, tanto para falar quanto para ouvir. E não se ofender com qualquer coisa, ofender. né? Ontem mesmo tem um grupo onde eu participo e tem uma pessoa que ela não é brasileira, não é latino-americana, e eu fiz uma pergunta
E aí, uma outra pessoa respondeu, bem brasileira, bem calorosa, e essa pessoa veio e pá! Aí, na hora que você lê, parece que foi grosseiro, né? Parece que foi, ainda mais ler, que é aí que eu leio na minha emoção. Exato. É diferente de um áudio, onde eu estou te trazendo a minha emoção e você já sabe, ela não tá brava. Uhum. Se eu leio uma mensagem de texto brava, eu vou ler com a tônica de brava. Sim. Por isso que, de vez em quando, você precisa preferir um áudio. Principalmente se for em letras maiúsculas, aí você tá gritando. A minha mãe, às vezes, aciona o caps lock lá e vem áudio, vem em letras maiúsculas. Parece que ela tá gritando, né? Mas não tá, ela só apertou o botãozinho lá. Então, e aí o que a gente tem que falar? Que é tudo que é o que a única coisa que a gente tem controle na vida, a gerência da emoção. Quando eu li a primeira vez, eu achei, nossa, grosseiro. Uhum. Mas eu falei, não, é fulano. E fulano não é brasileiro, não é latino-americano. Né, eu tenho familiares que moram e são americanos lá e a gente convive quando viaja e fala, é completamente diferente. Completamente diferente. E é importante você saber. Uhum. Mas é como tudo na vida, é bom ser mais frio nesse sentido, mas também afasta muito das conexões. Então eu acho da consciência pra gente equilibrar isso. Uhum. Como é que eu falo um não pra você que é minha super amigona? Como é que eu falo um não pra você que a gente é bem próximo e eu sei que vai ser importante pra você? Eu já lanço um miga, olha só. Eu queria muito poder, mas isso vai me atrapalhar aqui. Você sabe como isso é importante pra mim. Eu já compartilhei com você outras vezes. Se eu não participar dessa forma que você tá pensando, que de outra forma eu posso te ajudar? Mas eu tô dizendo não. Sim. Entendeu? Alguém que não tem muito relacionamento assim, eu já consigo distanciar um pouquinho mais, sem o receio tanto da pessoa ficar chateada comigo. Uhum. E outra coisa, que eu também quero saber se você concorda comigo. Uma das coisas que a gente tem que entender, a única que a gente gerencia é a nossa emoção, não é a do outro. Sim. Se eu te disse um não, você tem o direito de gostar ou não. Você tem o direito de ficar chateada comigo ou não. Porque a gente não tem controle, né, sobre o que o outro vai sentir também. Por mais que a gente tenta ser... Por mais que e é o que eu falo sempre. Nós estamos tratando de uma habilidade que é a comunicação, que é com outro ser humano, não é uma matemática, não é um botão que você ajusta, não é ali, não são graus que você ajusta numa máquina e tá tudo resolvido, não é. Então, pode ser que eu venha com todas as técnicas, toda a elaboração com você e você não receba bem. Uhum. E tá tudo bem. Uhum. A comunicação é orgânica, né? Eu preciso reagir bem e gerenciar a minha emoção à sua reação. É igual quando alguém da família vai fazer terapia. Só ela foi fazer terapia. Ninguém mais foi fazer terapia. Eu vivi isso no momento da minha casa. Eu fui fazer terapia, minha mãe não estava fazendo, meu marido não estava fazendo, meus filhos não estavam fazendo. E aí fiz na terapia cognitivo-comportamental que mudaram alguns dos meus comportamentos. E eles estranharam. E aí você vai ficar brava porque eles estranharam? Não! O que eu fiz? É normal você se sentir assim. É normal você estranhar o que está acontecendo comigo. Mas eu tô buscando isso, e pra mim tá fazendo sentido agora. Tá tudo bem você ficar triste comigo hoje. Mas eu não tô triste com você. Segue a vida. Uhum. Porque outra palavrinha que a gente gosta bastante é autorresponsabilidade, né? Sim. Eu tenho que gerenciar a mim, não ao outro. Exato. Eu tento, eu faço o meu exercício melhor de vir e falar, Patrícia, tá aqui o meu coração nessa conversa com você agora. E tá tudo bem nesse outro. Não... Segue. Né? Eu brinco que Deus diz pra amar o próximo. Não deu certo aqui? Próximo. Mas é curioso, Lilian, porque assim, como eu escrevo bastante, né, nas redes, eu percebi isso que às vezes eu quis dizer algo, mas às vezes uma palavrinha que de repente alguém interpretou de um outro modo, eu falo, nossa, que curioso. É o mesmo texto, e eu vejo pelos comentários que teve gente que interpretou de uma maneira mais agressiva, o outro entendeu a ironia, o outro entendeu a brincadeira. E ok. Então, assim, ao mesmo tempo que eu tenho que ter o máximo de cuidado, porque eu sei que é uma grande responsabilidade, eu tô comunicando com um número grande de pessoas, então eu tento ser a mais clara possível, mas é claro que eu sei que muitas vão, opa, peraí, entender do jeito delas, com a realidade, com o que elas estão vivendo, com o repertório, e ok. O óculos de vida dela, ela vê o mundo daquele jeito. O que você vai fazer? Respeitar. Ser empática e respeitar. E respeitar.
né? Claro. Agora, eu vou te fazer uma pergunta. Você que tá ali na comunicação o tempo todo, você acha que o mundo está ficando mais mimizento, assim? Nossa, pode falar? Pode. Sim. É o que a gente acho que comentou aqui, eu não sei se foi antes da gente vir para a mesa. Essa liberdade, principalmente que a internet deu agora, né, da gente vir e falar o que quer, criou-se uma coragem que a gente não tem ao vivo. Então, às vezes, eu posso tanto discordar de você de algum assunto, mas que presencialmente eu não tenho a coragem de vir falar: Patrícia, você é uma sem noção, você não sabe de nada, ridícula. Que eu tenho essa coragem na hora que eu vou lá e coloco os comentários num post que você fez, aqui, num vídeo que você postou. Entende? Uhum. E fora isso, essa coragem toda, eu sou meia chata, eu sou meia radical nesse sentido. Eu acho que quando a gente dá muita liberdade, sem o mínimo de ajuste e observação a alguns princípios, vira libertinagem. Uhum. Tem um princípio no direito que fala sobre a igualdade e o respeito àquilo que é teu. E o teu direito vai até onde bate o meu. E como é que a gente se convive bem com isso? Ah, eu tenho direito, eu tenho liberdade, eu tenho... Sim, você tem. Mas um direito individual, ele fica menor em razão de um direito coletivo. Nós convivemos no mesmo espaço juntas. Como é que a gente vai viver pensando tão diferente e bem? Respeitando você. Sim. Da mesma forma que você tem liberdade para dizer e para falar, eu também tenho. Muito embora seja contrário completamente à sua verdade. E tá tudo bem. Quando eu tenho... Sabe o que eu vejo isso? Insegurança do outro. Quando essa mimimi. Não, porque não é isso que você tá falando, é mentira. Isso é um absurdo, né? Não, eu tenho tanta certeza no que eu acredito. Pra mim, aquilo é uma verdade que é absoluta. Eu não tenho medo quando você vem e pensa diferente. Vou falar, ok? Eu ainda, inclusive, me abro pra aprender com você. Nossa, nunca eu tinha pensado nisso. Uhum. Deixa eu ver. Olha que legal. Quem tá seguro não tem medo do que o outro vem apresentar. Faz sentido isso, Pá? Faz sentido. Então eu posso ouvir você, que crê diferente, Claro. que fala diferente, que imagina o mundo diferente. Eu acho que esse mimimi é uma tentativa de um resgate de algo que nunca existiu. E aí, eu não posso falar mais nada. Então, e por outro lado, não tem, assim, na escolha das palavras, por exemplo, até questão racial, ou homofóbica, etc. Por exemplo, as pessoas falam assim, ai, mas eu tenho amigos que me chamam, ô neguinha, ô pretinha, ô... E pra mim tá tudo bem. E tem gente que fala assim, não, mas essa palavra não pode. Às vezes eu fico assim, gente, peraí, calma. Não é bem assim. Tudo, o modo que fala, o jeito. Então, assim, a gente tá num momento que tem que ter muito cuidado. Tá muito chato. Então, Tá muito chato. eu falo, será que precisa de tudo isso? Às vezes eu me perco um pouquinho, Então, essa sabe, Lívia? liberdade excessiva, sem você prestar atenção em princípios e valores, de respeito com o outro, que eu não posso mais falar nada porque eu sou contra você. E se eu não penso igual a você, eu não valho nada. Sim. Então, a própria Glória Maria, que faleceu recentemente, ela falava disso. O mundo tá muito chato. E ela era uma negra. Sim. E ela falava que os produtores da TV ali, os câmeras, as pessoas com quem ela convivia, chamavam ela de neguinha. Sim. E ela falava, eu nunca vi mal nenhum nisso. Meu marido exatamente. fala, a gente brincava de bola, quando ia jogar bola, e tinha lá, falava, ô japonês, ou não sei o quê. Hoje não pode falar mais nada, porque isso é, sei lá como chama isso. É ofensivo. Xenofobia, lá que fala, minha filha vem e me explica isso direitinho. Fala, ai que saco. A gente não pode falar alguns termos que historicamente já remetem a, por exemplo, ao tempo de escravidão. Gente, eu compreendo, assim, bem de longe, porque eu não sou da raça Sim. negra, não sei nem se pode falar isso. É assim que fala agora? Então, a gente fica até Entendeu? na dúvida, Não sei. né? Mas eu compreendo a dor. Sim. E o crime bárbaro, não tem nem como nomear o que foi dito, Sim. o que foi feito com essas pessoas. Principalmente os antepassados, os ancestrais. Não tem como nomear o que foi falado, foi feito. Mas eu não sei, não tem nome. Foi mais do que hediondo, foi mais do que crime. Então, nada do que se faça ou que se fale vai conseguir resgatar a dor que sentiram.
Nada, eu não vejo nada que a gente consiga fazer. É aceitar que erramos enquanto humanidade, olhar para aquilo e dizer, nunca mais isso vai acontecer. Na minha casa, não. E sentar do lado de uma raça diferente da minha e dizer, você é meu irmão. Sim. Então não adianta eu ficar com essas coisinhas de não pode, não pode. Eu não vejo que isso vá apagar o que foi feito. Sim. Eu acho que sentar do lado dele e olhar, você é meu irmão, você é sensacional, você é maravilhoso comigo, você é meu parceiro. Sim. Porque não tem o que se faça. Nessa tentativa, a gente não vai conseguir, a gente vai criar um lugar muito estranho, que a gente não pode falar nada. Não pode falar nada. Meu marido trabalha em ambiente corporativo e ele fala que agora, e eu tenho amigos também que trabalham, e ele fala que agora tem treinamento das palavras que pode ser dita ou não lá dentro. E aí, às vezes, você escapa. O que você vai fazer? Tem algumas expressões que tá no nosso vocabulário, no nosso jargão. Aí eu comecei a parar e pensar algumas, eu nem lembrava, nem sabia por que a gente falava. Não pode falar. Não pode mais, né? Porque acaba sendo... Entendeu? E com todos. Então, a sensação é que a gente tá pisando em ovos. E aí é muito chato. Eu não tenho liberdade, não consigo ser eu de verdade, entendeu? E à medida em que eu crio um relacionamento saudável, eu posso criar uma fala com você e um canal com você pra você, se você se sentir ofendido, falar comigo. Sim. Falar, Leão, não gostei que você falou assim. E eu falo, desculpa. Nossa, não vai mais acontecer. Eu nem imaginei, eu nem pensei. Você me desculpa. E tá tudo bem, seguimos. Acho que como tudo na vida é encontrar um equilíbrio, né? Não ir tanto para um lado quanto para o outro. Ser radical. Radicalismo é uma coisa muito Eu entendo perigosa. a tentativa. Sim. Que é ajustar um dano absurdo, principalmente na questão racial, preconceito racial. Eu entendo. Gênero, né? Porque agora tem essa questão de todes. Eu não vou nem entrar nesse mérito, porque para mim é tudo muito novo, eu confesso. E eu tenho, assim, um pouco ainda de dificuldade com as palavras. Sim. Mas realmente parece que nós estamos pisando em ovos. Se não usar assim, dá a impressão que você não está apoiando uma causa. Se você for cristã, por exemplo, você é homofóbica. Não, gente. Eu sou cristã e não sou homofóbica. Né? Os meus valores são pautados numa verdade que não é a verdade do gênero homem com homem, mulher com mulher. Ponto. Mas é a minha vida que é pautada nesses princípios e valores. Você tem a sua vida. Sim. Faz dela o que você quiser e tá tudo bem. Ok. Agora, eu não sou homofóbica. Se eu encontrar alguém, se eu falar com alguém, eu vou tratar com educação, com respeito, com cuidado, vou conversar, vou querer conhecer, vou saber um pouquinho mais e bola, pronto. Agora, a gente não pode não é nem falar nada. Se você disser que é alguma coisa, você já é tida como aquela postura. Eu sei que muitas pessoas já fizeram muita coisa errada. Sim. E aí vira um estereótipo, né? Principalmente nessa parte cristã, essas coisas. Até porque a gente não discute, né? Diz que fala, não pode discutir política, religião e futebol. Eu acho isso um absurdo. A gente pode discutir tudo. Desde que haja respeito mútuo entre as partes. E dizer que a esfera sua privada, você faz o que você quiser. E a minha esfera privada, eu faço o que eu quiser. E a gente consegue conversar numa mesa. Exato. E é por isso que agora tem essa não é política, né, como falaria, mas cancelamento. Ah, bom, não gostei do que você falou, já cancelo. Uau! Como tá, assim... É o que eu falei, a coragem. E a sociedade civil, ela sabe que ela pode se organizar. Assim, não é que ela sabe. A gente, como sociedade civil, a gente podia se organizar e buscar soluções para conflitos muito verdadeiros para a nossa vida. Tanto na questão econômica, política. A gente podia se organizar de forma para buscar soluções e buscar uma vida melhor. Mas não. A gente se junta para cancelar alguém que falou algo que não é igual ao que eu falo. Então, é um baita de um poder incrível que a gente tem nas mãos como sociedade e não usa para uma solução de fato de um problema, Patrícia. Não, a gente fica com essa coisinha. Eu vou cancelar fulano porque fulano falou que isso aí eu não gosto de que fulano falou isso. O que isso vai resolver um problema sério, que é falta de educação, falta de saúde para todo mundo, falta de emprego, falta de gente querendo trabalhar e poder suprir a família com o mínimo. A gente já virou outro assunto aqui, né? Já. Mas você sabe o que eu tô pensando? Não é... Já foi para outro assunto. É outro assunto, mas ao mesmo tempo, tudo está interligado, porque é o jeito que as pessoas estão lidando
Com a comunicação com a daquilo que elas comunicação, como elas pensam, estão, daquilo. exatamente, como Perfeito. elas estão recebendo, como elas estão Você vê como gerando é a muito comunicação. profundo? Não, é muito profundo. A gente começa falando, não, né, profissionalmente, daqui a pouco, assim, já envolve toda uma questão social, política, é tudo Nós baseado temos problemas muito sérios para porque, sentar e resolver todos juntos. E a gente fica se preocupadinho com essa coisinha. A minha, eu que eu penso. Não, gente, não precisa. porque uma das coisas que nos distingue dos outros animais é a comunicação, né, oral, a fala, o A pensar, então, razão. é, É o nosso maior. Como é que eu posso dizer? É o nosso maior ouro, é o nosso maior problema, que a gente não usa direito, é o que eu falei. A gente não usa direito isso. Mas por quê? Porque isso implica em pensar. E a gente tá aí vivendo, acho que numa ilusão de coisas fáceis, de coisas rápidas, de coisas, né, sem trabalho. O que muito custa, muito vale. E eu acredito que ler ainda é uma maneira maravilhosa de você desenvolver a sua comunicação, Claro, compreensão do mundo, repertório. repertório, que está sendo algo ainda que as pessoas têm, né, deixado assim de lado, mas faz muita diferença, né, Sim, Lilian? sim, faz muita diferença. Repertório, o que eu falei, eu quero começar algo novo, eu não sei por onde começar. Eu falei ontem, acho que numa sequência de stories que eu fiz, eu falei, começa com algo que você nunca fez, pode ser ler um livro. Só que o que acontece com a gente? A gente está com acesso a grandes nomes e grandes resultados de outras pessoas e a gente já tem uma visão grande de onde a gente quer chegar. Eu sempre falo isso, a gente superestima 10 anos e subestima 10 minutos diários. Então, eu superestimo, eu dou muito valor para aquilo que eu vou realizar em 10 anos. Eu quero realizar isso, nossa, eu quero fazer isso, eu quero ser isso, eu quero ter isso, blá, blá, blá. Só que eu subestimo, eu tiro o valor daquilo que eu posso fazer todo dia por 10 minutinhos para construir esses 10 anos. Eu quero rápido isso aqui. Eu quero rapidinho, porque tem gente fazendo isso, só que você não vê o background, você não vê como é que foi formado, porque a internet só te dá o palco e não te dá os bastidores. A vida real mesmo, e fala pra mim, Patrícia, se não é assim, Sim. é 99% de bastidores e 1% de palco. Isso aqui que tá acontecendo agora é 1% da tua vida. Exato. É 1% da minha Pra vida. chegar aqui, isso a gente sabe como é que foi. Desde Né? o trânsito, Desde quando você decidiu fazer, desde quando você falou, vou romper com isso, desde quando você estabeleceu as parcerias, escolheu o que seria aqui, marcou dia, fez os convites. Cara, são 99% escondido, que as pessoas só vão ver aqui, você aqui agora. Então, o que elas ficam na ilusão? Eu quero isso aí. Exato. E olha só, por falar em ler, que é importante, vocês sabem que nós estamos com um portal. E nesse portal tem uns colunistas incríveis falando sobre diversos assuntos. Esses 10 minutinhos que a Lilian falou, muito mesmo, 4 minutinhos, 2 minutinhos dá para ler um artigo. E a Lilian tá lá falando justamente sobre comunicação, né, Lilian? Dando assim várias dicas, a importância de se comunicar, a importância de você ter a comunicação verbal, não verbal, e entre outros assuntos aí super bacanas que é para nossa galera aí dos 50, falando sobre saúde, importância de se exercitar, comportamento, relacionamento, enfim. Tira esses 10 minutinhos, né? Exatamente. E aumenta aí, vamos aumentar o repertório lá no nosso portal, que eu tá acho bem que para essa bacana. galera de agora, o público especial aí dos 50 50, ou aqui agora do Pode 50, é uma coisa incrível que a gente tem agora, porque a gente não pode se usar a desculpa de que não tem conteúdo e a gente não tem acesso às coisas. Porque olha aí agora o portal trazendo essa possibilidade de você expandir sua consciência de coisas que você nem pensou que poderia fazer, viver e ter acesso, ou ajustar ali na sua melhor idade agora, na sua melhor fase agora. Então a gente não pode dizer que a gente não tem acesso. Os meus avós, por exemplo, não sei a história da sua casa, mas a gente não falava de recomeço. Eles não falavam de recomeço, de transição de carreira. Acabou. Era aquilo ali, pronto, trabalho para casa, vir, curtir ali e esperar a morte chegar. Hoje não é mais assim. Hoje a gente tem inúmeras possibilidades e acesso gratuito, inclusive. Exato. Né? Então não dá mais para dizer que eu não tenho como. Não, é assumir uma palavra grandona, que eu falo que é um palavrão, que é a autorresponsabilidade, consciência de que esse novo tempo, essa nova possibilidade está nas suas mãos e tem acesso.
tem conteúdo bom rolando por aí. Tem. E acreditar que nós temos mais 50 anos pela frente, né? Amém, eu quero. Porque a longevidade, nós estamos com a melhor qualidade de Sim. vida, a galera ainda toda cheia de energia, então vamos aproveitar. Não é mais o fim da linha como nossos avós acreditavam. Sim. Agora só vou fazer meu tricôzinho, nada contra, mas quer fazer? Faça, quer recomeçar? Recomece. Existem várias possibilidades. Olha, gente, e esse aparelhinho aqui, ele nos dá muita possibilidade de ter acesso a muita informação. Não sabe como? Busca muita coisa assim, sem custo, inclusive. Uhum. Está tudo nas nossas mãos. É só a gente escolher, selecionar. E que bom que nós estamos juntas, porque eu vejo que muitas mulheres falam assim: ai, que bom, não estou sozinha nessa fase. Eu tô aqui sofrendo, às vezes, com menopausa, ou com fim de relacionamento, ou não sei se eu recomeço uma nova profissão, mas nós estamos juntas e uma apoia a outra e vamos lá, como é que eu posso fazer? Uma pega a dica aqui. E que bom que nós estamos nessa fase com essa possibilidade, que é um momento muito bom. Muito diferente do que nós vivemos até então, nessa fase dos 50 para cima, porque é só o comecinho, tem muita chance aí. Eu acho que o que assusta às vezes, Patrícia, é essa possibilidade toda nas mãos. E agora o que eu faço? Agora o que eu faço? Sabe? É assim, nossa, mas eu posso escolher? Mas eu não sei escolher, eu nunca escolhi a vida inteira. É verdade. Ai, mas eu posso fazer? Eu posso então acessar? Eu posso viajar sozinha? Eu posso optar por uma literatura que eu não... Posso? Pode. Que delícia, né? Pode. E às vezes isso assusta no comecinho. Então, talvez um comportamento que possa trazer até acolhida e calma pro teu coraçãozinho, se for esse seu caso, comece pequenininho. Uhum. Começa com um passinho que você vai conseguir administrar ali essa emoção e essa sensação nova. Começa com um pouquinho e vai experimentando. E vai, então, aumentando as possibilidades. Mas o imperativo é começar. É isso aí. Um passinho pode fazer toda uma diferença no resultado final. Isso. Lilian, ai, que delícia. Oba, gente, que bom que eu sobrevivi. Parabéns, você arrebentou. É porque eu tive o privilégio de ter alguém aqui que, desenrolou. E foi uma delícia, porque trouxe muita informação, agregou bastante conteúdo. Eu aprendi bastante. Eu falo para as mulheres que me acompanham que nós aprendemos juntas. Sim. Elas sempre falam, você me inspira, mas vocês também me inspiram. É uma troca deliciosa. E eu agradeço muito por você ter tido, assim, disponibilidade do seu tempo, estado aqui com a gente. Você quer fazer alguma consideração final? Deixar também os seus contatos para nós, onde que nós te encontramos, além do portal. Isso, tô lá no portal. Mas eu que preciso agradecer, eu que agradeço a você também que está nos assistindo aqui. A gente quer conhecer você, né, Patrícia? Então escreve aí, pode mandar pergunta. Se for alguma questão de comunicação, a Patrícia vai me chamar e aí eu posso vir aqui para responder. Eu estou em todos os perfis das redes sociais. A Paty vai colocar aqui na descrição do vídeo também, né? Mas é @LilianVieira e o numeral 7. O da parte 50, o meu é o 7, tá? Lilian Vieira 7. E lá eu entrego conteúdo gratuito, mas também apresento as possibilidades de você aprofundar isso mais de forma até individual e poder colher os resultados aí na sua vida, na sua carreira, nos seus negócios, para falar com quem você quiser e principalmente com você primeiro. A você eu desejo muito sucesso, mas muito. Conta comigo. Nossa. O que a gente tiver aí em parceria, estamos juntos, vai ser um sucesso. Foi um privilégio para mim estar aqui hoje. Eu também aprendo muito com você. Ai, que delícia, agradeço. Eu falo que quando uma cresce, todas crescem junto, né? É isso, se você ainda não curtiu, não esquece, porque é importante pro canal. Se já curtiu, clica no sininho para poder acompanhar já o próximo podcast. Se tiver alguma sugestão de pauta, de assunto que acha importante, deixa no comentário, que nós vamos crescer juntas nessa jornada. Obrigada, beijo grande e até a próxima.